Esse é o Ancapso e nós vamos voltar a falar da bateção de cabeça no governo com relação à anistia, né? A gente falou mais cedo que a anistia conseguiu os votos para passar o regime de urgência. O Hugo Mota fugiu, né? Pegou o avião e saiu do país para evitar ter que tratar desse assunto, disse que volta só depois da Páscoa. E nesse meio tempo ele está tentando negociar aquele meio termo de anistia. O Bolsonaro não aceita, o STF não aceita, mas estão tentando negociar alguma coisa porque o governo sabe que não tem como segurar, a Câmara sabe que não tem como segurar, ou seja, vai acabar passando. Se o STF meter o pé, não vai ter jeito, né? E se o Bolsonaro bater o pé também, arrisca o quê? Passar na Câmara, passar no Senado, ou então o governo acabar tendo o veto derrubado e aí chegar no STF, o STF bloquear a coisa toda. Vamos entender esse assunto aqui, mais bateção de cabeça. Agora foi o Lindbergh e Farias, né? A Gleisi Hoffmann e o Lindbergh, eles são os porta-vozes do Lula, tá? Eles falam que o Lula quer. O Lindbergh agora insistiu na tese de conter as penas do 8 de janeiro. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Flavinho do Pneu, Alexa Tocar Hoje o Dia Tá Lindo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente falou mais cedo que a Gleisi Hoffmann tinha falado exatamente isso. Que não, que temos que discutir, temos que conversar. Por que eles estão querendo discutir agora? Por que eles estão querendo negociar? Porque eles já viram que vai passar na Câmara, né? Já tem os votos para passar. Eles estão tentando, evidentemente, tirar votos da lista lá do pessoal que assinou o PL da anistia, mas não conseguem tirar o voto do pessoal, então eles estão tendo que dar um jeito. Vamos tentar dar um jeito de negociar isso daqui, né? A Gleisi falou isso, o pessoal do STF foi lá e bateu e falou não, que não pode, porque a Gleisi está dando vantagem para o Bolsonaro, que não pode falar isso. Beleza, né? Aí a Gleisi desmentiu tudo, não falei não, disse o que eu disse, não sei o que lá, voltou atrás e coisa e tal. Mas o fato é que eles sabem que não tem saída. Então agora o Lula falou para o Lindbergh reforçar a notícia, reforçar que não, que vamos negociar, que vamos reduzir as penas do 8 de janeiro para conter o avanço da anistia. Que avanço da anistia? Já está aí, já tem os votos, já passou já. Né? Mas essa é a estratégia do Lula para fazer esse tipo de coisa, né? Segundo a Bela Megali, olha só, o STF mandou um recado para as lideranças da Câmara sobre a anistia do 8 de janeiro. Eles não aceitam de forma nenhuma fazer anistia, mas eles se comprometem agora de fazer progressão de regime. Pelo menos a gente já ganhou, tá? Olha só, isso aqui já é uma vantagem. É o que eu falo para vocês, né? A Débora Rodrigues, por exemplo, que é a moça do batom lá, ela já está em prisão domiciliar. Isso já é progressão de regime. E isso aconteceu porque houve a pressão sobre o STF, tá? Não tenho dúvida nenhuma. Se não tivesse a pressão sobre o STF, ela estava presa até hoje, continuaria presa e não teria nada. Mas, ainda assim, ela está condenada a 14 anos de cadeia. É uma pena gravíssima, né? Ela vai ter que ficar agora 14 anos de prisão domiciliar, até ter a liberdade condicional, até estar totalmente livre nessa história, vai levar um tempão, né? Então, ou seja, o que eles estão falando aqui é que o foco central dos trabalhos não seria necessariamente recalcular as sentenças já impostas aos condenados. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês, eles não podem mudar as sentenças porque eles querem pegar o Bolsonaro nisso. E eles não têm nada contra o Bolsonaro. Então eles têm que ter um jeito de dizer que qualquer coisinha você é culpado, né? E é por isso que eles fizeram isso com esse pessoal do 8 de janeiro e querem fazer isso com o Bolsonaro também. Mas a progressão do cumprimento de penas que deve acontecer de maneira mais célere. É muito engraçado isso, né? Porque, em tese, o direito penal, ele é rígido, né? Não tem esse negócio de, vai ser mais rápido agora, ou vai ser mais demorado agora. Não deveria ser assim, né? Você tem um direito penal só. Ou a pessoa é culpada ou ela é inocente, né? A gente sabe que o que está acontecendo é o uso político, né, do direito nesse caso, mas não deveria ser assim, né? O direito não deveria ser usado politicamente, né? Chega a ser curioso, eles falam, não, que a gente vai dar um jeito de acelerar o cumprimento de penas e não sei o que lá. Aqui, ó, foi o que aconteceu com Débora Rodrigues, que se tornou a figura mais explorada politicamente por Bolsonaro. Não. Foi o caso mais absurdo, que mais chamou atenção pelo absurdo das penas impostas pelo Alexandre de Moraes, pelo STF. E isso é o caso. E tem inúmeras outras pessoas na mesma situação da Débora Rodrigues, e o pessoal sabe disso. E é por isso que está uma força tão grande pela anistia, né? Ao conceder prisão domiciliar à cabeleireira em final de março, Moraes destacou que ela já havia cumprido 25% do tempo de uma possível pena e por isso teria direito à progressão de regime, né? Ou seja, tá mais do que na cara que o cara não quer reduzir a pena. Por quê? Porque senão quando chegar Bolsonaro ele não tem como condenar Bolsonaro.
O exemplo da Débora deve ser seguido em outros julgamentos. Então, olha só, Bolsonaro já ganhou essa parada, tá? Porque, no mínimo, isso aqui não ia acontecer não, tá? Se não fosse a pressão do Bolsonaro com esse negócio pela anistia, ele ia continuar mantendo todo mundo preso porque ele quer fazer o julgamento show dele, né? Mas, com isso, pelo menos, já conseguimos esse negócio da progressão de regime. Mas, mesmo com isso, eles estão querendo trocar isso pela anistia. Dizer pro pessoal que não precisa ter anistia não e coisa e tal, porque estão tendo progressão de regime, o que é um absurdo. A mera condenação a penas enormes, como 14, 17 anos, são absurdas, né? Aqui, ó, entre os destinatários da mensagem está o presidente da Câmara, Hugo Mota, que vem sendo pressionado pelos bolsonaristas. Está sendo pressionado nada, meu amigo. O Hugo Mota quer se eleger, como todos os deputados lá da Câmara querem se reeleger em 2026. E eles sabem de que lado que o povo está, não importa quantas, entre aspas, pesquisas de opinião o pessoal da imprensa coloca aí dizendo que não, que o povo é contra a anistia. Todo mundo sabe que o povo é a favor da anistia, todo mundo, tá óbvio. O absurdo que foi essa pena, a Débora lá do Perdeu o Mané, lá que escreveu Perdeu o Mané com batom na estátua. E no final das contas, o Hugo Mota quer aprovar isso porque ele sabe que tem voto do outro lado, como todos os deputados que estão lá. Aqui, ó, o deputado inclusive sinalizou aliados que espera esse gesto do Supremo em breve, especialmente para esvaziar o discurso das lideranças da extrema-direita que defendem o projeto da anistia na Câmara. Eu não sei se esse pessoal está percebendo, mas o que vai acontecer se o Supremo voltar atrás é que vai sinalizar que, olha só, estamos ganhando. A chance é que vai aumentar a pressão no final das contas. Eu falei isso para vocês. Quando eles deram a prisão domiciliar para Débora, eu falei, a expectativa do STF é que, como esse caso viralizou, esse caso chegou para todo mundo, agora vamos dar a prisão domiciliar para ela para aliviar, para pronto, aí agora tá tranquilo. Só que não tá, porque eles evidenciaram que estão errados e que se a gente pressionar, eles mudam. Então pronto, agora não tem jeito, temos que pressionar mais para mudarem de verdade, porque a situação é impossível. De novo, são juristas que podem até ter muita experiência no direito, mas são políticos principiantes, políticos iniciantes em início de carreira, idiotas na política, né? Então estão fazendo merda, estão voltando atrás e não perceberam o tamanho do problema. Mas chega a ser engraçado você ver como é que eles estão batendo a cabeça, né? Eles brigaram com a Gleisi Hoffmann, aí o Lindbergh Farias falou a mesma coisa agora, né? Porque o STF brigou contra, que não pode, não sei o que lá. Tá todo mundo batendo cabeça porque viram que perderam. Perderam, né? É o ciclo do luto. Começou com a negação, não porque não vai passar anistia, porque não tem nenhuma chance, que o Hugo Mota não vai votar, não sei o que lá. Eles já viram que o Hugo Mota não vai ter alternativa, vai ter que botar para votar e vai aprovar a anistia, né? Aí agora estão na negociação, né? Negociação que não, que vamos negociar alguma coisa, não vai ter negociação nenhuma. Inclusive, como diz aqui o Bolsonaro é contra, não vai ter acordo de meia anistia costurado em Brasília, não vai ter acordo de meia anistia segundo o Bolsonaro, excelente notícia. Então, ou seja, não vai ter meia anistia, daqui a pouco vem a fase da aceitação. Aí o que eles vão dizer? Não, a gente sempre quis isso, a gente sempre quis isso. O Lula achava também que essas penas estavam demais. O STF também, é a arte da negociação do STF. O Alexandre de Moraes vai falar isso. Você pode ver, vai ter o pessoal falando, não, que é a arte da negociação, eles botaram penas muito altas para depois cair um pouquinho na negociação com o Congresso mesmo, não tem problema. Estamos fazendo the art of the deal, de fazer essas negociações assim, né? Enfim, ou seja, é porque eles já perceberam, já estão seguindo ali as fases do luto, né? Hugo Mota atua nos bastidores para evitar crise sobre anistia. Que crise? Não tem crise nenhuma, já tem o voto, é só votar, já está aprovado. Crise na cabeça da esquerda. Por quê? Porque a esquerda jamais imaginou que Bolsonaro teria força para aprovar essa lei sozinho, na unha. Bolsonaro foi lá e aprovou essa lei aqui. Tá, é lógico, o pessoal do PT vai tentar tirar a assinatura de gente, que é 143 deputados de partidos que chefiam, 10 ministérios do Lula assinam urgência do PL. Como pode? São partidos da base do governo, o Lula vai ameaçar retaliar e não sei o que lá, mas eles não têm esse poder, porque esses partidos já estão de saco cheio do Lula mesmo, já não querem fazer parte do governo Lula mesmo. Se perderem os ministérios, só vai ser pior para o Lula no final das contas, né? E como diz aqui o Sostene Cavalcante, que é o líder do PL, anistia é questão de dias após alcançar as 257 assinaturas, né? Pode ser que alguns deputados retirem a assinatura, pode ter certeza que vai ter pressão para alguns deputados tirarem a assinatura,
mas ao mesmo tempo a oposição continua colhendo mais assinaturas, então muito pouco provável que não tenha as assinaturas para isso, né? E aqui, ó, e ao mesmo tempo não muda nada, mas já está mudando. Por quê? O STF formou maioria para condenar mais 17 réus pelo 8 de janeiro. Um absurdo esses julgamentos em massa, isso não deveria acontecer. Essas pessoas deveriam estar sendo julgadas na primeira instância, cada uma por um juiz, cada uma em um processo independente, com a individualização da pena, pagando pelos crimes que efetivamente cometeram, mas no final das contas estão fazendo isso. Só que o que eles fizeram? Condenaram, né, com exceção do Nunes Marques e do André Mendonça, que votaram pela absolvição, os outros todos votaram pela condenação, mas já colocaram como troca por cesta básica, né, por serviços comunitários. Então, eles estão condenando a fazer um curso de não sei o que lá. Lembra aquele acordo que eles queriam fazer com o pessoal? Pois é, eles estão condenando as pessoas a fazer o acordo. Um absurdo completo, por quê? Porque o acordo previa que eles iam aceitar, né, confessar. Eles ofereceram aquele acordo para as pessoas que eles não tinham nada contra, não tinha nenhuma prova de nada, e mesmo assim estão condenando as pessoas. Um absurdo isso completo aqui. Essas pessoas depois vão ganhar uma boa indenização. O pessoal que está sendo condenado com isso daqui, fiquem tranquilos, porque isso vai passar, essa ditadura do STF vai passar, e tal como a ditadura militar gerou indenização para todo mundo que foi perseguido pelos militares, vocês vão ter indenização disso aqui também. Isso é um absurdo, isso não tem nenhuma lógica. Para as pessoas que eles não têm nenhuma prova de nada, eles estão oferecendo um acordo para a pessoa se dizer culpada e ficar não sei quantos anos sem acessar a internet, não sei o que lá, um monte de coisa sem sentido. E culparam as pessoas por isso sem ter nenhuma prova, zero evidências de qualquer coisa, né? Enfim, essa é a situação, mas pelo menos já estão colocando o pessoal em prisão domiciliar, já nem estão condenando mais, não estão nem botando em cadeia mais. Já é parte da força do Bolsonaro nessa busca pela anistia do pessoal do 8 de janeiro.